Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se e, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai. Eu te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão à minha mesa. Amém? Louvado seja Deus. Os irmãos que podem tomar o seu assento. Se tiver glória para Jesus, pode aleluia. Aleluia. Se tem aleluia para o Senhor, pode dar aleluia. Se tem palma para Jesus, pode bater palma para Jesus. Amados, nesta noite o Senhor preparou uma palavra que vem de encontro ao meu e ao teu coração. E eu creio que da maneira que nós entramos aqui nesta noite, nós não vamos sair da mesma maneira. Aleluia. Tenho certeza que hoje eu e você vamos sair daqui renovados. Mas basta você emprestar os teus ouvidos, abrir o teu coração para ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja nesta noite. Quando paramos para meditar no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 9, nós vamos encontrar uma riqueza muito grande da parte do rei Davi para com alguém que ainda vivia da descendência de Saul, por uma aliança feita de uma amizade sincera, de uma amizade verdadeira, aleluia, em que o rei Davi, ele fez a questão de honrar a aliança, até mesmo após a morte de seu amigo Jonatas, aleluia. Nós vamos encontrar diante da história da Bíblia, aleluia, nós vamos acompanhar um pouquinho lá atrás, aonde Ofni e Finéias, os dois sacerdotes, filhos do sacerdote Eli, um sacerdote que era respeitado, um sacerdote, aleluia, que tinha o respeito do povo da cidade de Siló, aleluia, de Jerusalém, entre outras cidades que rodeavam a cidade de Siló, aleluia. Nós vamos encontrar que os dois sacerdotes, por nome Ofni e Finéias, não tiveram até mesmo respeito da sua unção, não tiveram menção, na verdade, do que é ser ungido por Deus, não tiveram menção do que é ser um sacerdote da casa do Senhor. Por quê? Porque eles, aleluia, praticavam as suas pecaminosidades, aleluia, e depois chegavam no santuário do Senhor, aleluia, e queriam tocar naquilo que era santo, ou melhor dizendo, queriam tocar naquilo que é santo na casa do Senhor, aleluia. Ofni e Finéias praticavam pecado, depois vinha para o templo e tentavam queimar incenso para o Senhor, aleluia, receber aquele incenso. Eles vinham à casa do Senhor, aleluia, e também tentavam, aleluia, tentar mexer e acender a botija de azeite que ficava dentro do candeeiro na casa do Senhor. Eu quero dizer para os amados irmãos nesta noite que Deus, ele não recebe qualquer tipo de adoração. Deus, ele não recebe, aleluia, adoração com mancha, com mácula, aleluia, louvado seja Deus. Mas o Senhor, ele recebe adoração do verdadeiro crente que adora ele recebe de verdade, aleluia. Nós bem sabemos, amados, aleluia, que a partir deste momento, aleluia,
por quê? Por intermédio, aleluia, da porta aberta, do pecado de Ofni e Finéias, a qual Satanás encontrou para passar e entrar dentro da igreja de Cristo, nós vamos encontrar que os filisteus, aleluia, invadiram a Israel. Os filisteus invadiram, aleluia, o templo que existia na cidade de Siló e tomaram a arca da aliança, a arca do conselho do Senhor. Nós entendemos que quando o pecado ele entra na igreja, aleluia, a presença do Senhor automaticamente se afasta, a presença de Deus automaticamente vai embora, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí, amados, nós vamos encontrar que quando a arca do Senhor é tomada, aleluia, um grande conflito começa a acontecer em Israel. Você conhece a história, aleluia, muitos israelitas morreram pelejando contra os filisteus, muitos israelitas acabaram falecendo, aleluia, pagando um preço, aleluia, por conta do pecado dos sacerdotes, aleluia, Ofni e Finéias. Nós vamos encontrar também que quando Saul é ungido rei de Israel, a primeira atitude que ele toma fora da direção de Deus é desobedecer a ordem do Senhor. Eu costumo dizer que a obediência ela procede bênção para a minha e para a tua vida. Eu quero que você olhe para o teu irmão que está do seu lado e pergunta para ele: tem obedecido o que Deus te manda fazer? Tem obedecido o que Deus te manda falar? Porque se você for desobediente, Deus vai permitir uma maldição cair sobre a tua vida. Porque você foi ungido, você foi levantado como profeta para falar tudo que Deus te mandar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Abassuria cada mandar abaixar. É que a mendeia suria cai. Aleluia. Agora, amados, Saul, rei de Israel, achou que pela posição que estava tomada ele não precisava mais de Deus. Aleluia. Ele não precisava mais ser orientado, aleluia, pelo profeta na direção de Deus, porque ele era dono do seu próprio nariz. Aleluia. Eu acredito que ele chegou ao extremo de dizer ao profeta, não está na Bíblia, mas é uma conjectura minha, dele olhar na cara do profeta e dizer assim: você é apenas um profeta, eu sou o rei de Israel, então tudo que eu mandar, tudo que eu fazer, eu não dependo mais do teu conselho, eu não quero nem saber o que Deus manda falar. Tem muito crente, aleluia, que começa a pregar o evangelho, Deus levanta ele, usa com poder e autoridade, quando ele acha que ele está cheio demais, ele não precisa mais da misericórdia de Deus para agir na vida dele, ele acha que é ele que faz, ele acha que a revelação é ele que dá, aleluia, ele acha que é ele que tem o poder de curar, e a minha, a sua vida revela que sem a presença de Deus, nada eu e você podemos fazer, aleluia, somos totalmente dependentes de Deus. Deus mandou a ordem para que ele matasse os amalequitas, aleluia, desde as crianças até os animais e todos os moradores, aleluia, da cidade de Amaleque. Agora, queridos, nós vamos encontrar que Saul desobedece a ordem de Deus, aleluia. O Senhor visita o profeta e diz: olha, até quando você vai aguentar esse crentinho com o nariz empinado, aleluia, louvado seja Deus, com o peito inchado, dizendo que é ele que faz, que é ele que manda, que é ele que comanda, sendo que eu, o Deus de Israel, já tenho rejeitado. Sabe como aprendo aqui que tem muito crente no século 21 que o meu Deus já rejeitou, aleluia, porque ele acha que é mais do que Deus, ele acha que é mais do que eu e você, aleluia, mas nessa noite ele vai ter que descer e saber que é o Deus do céu, que ainda usa profeta da terra, mas os profetas do Senhor essa noite, deixa eu ver você orar, deixa eu ver você orar. Deus mandou, querido, entregue. Ah, mas está lá em cima, é de posição. Se Deus mandou, é na direção de Deus, vai lá. Olha na vara dele.
Não vale para dele. Ele faz ele descer. Porque se está na direção de Deus, querido, Deus é fiel para velar com a sua palavra. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Davi estava no quarto, já vamos entrar na mensagem. Mas é para você entender a história. A Bíblia diz que aleluia, Jesus. Os filisteus mais uma vez vêm afrontar Israel. E agora o gigante, por nome de Golias, vem afrontar Israel. E a banca de Saul acabou, porque ele colocou seus soldados, deu a sua filha a prêmio, como se ela fosse qualquer vadia, para qualquer um tomar ela como esposa. Aleluia. Olha a posição de um pai covarde, sem vergonha, que não tem compromisso com a palavra de Deus. Aleluia, oferecendo a sua filha como se fosse qualquer prostituta, como um prêmio para quem vencesse o gigante. Sabe por quê? Porque quem estava em cima na posição, quem batia no peito dizendo é eu que faço, sou eu que comando, sou eu que controlo, estava com medo, debaixo da mesa, tendo o seu reinado com medo de enfrentar o gigante. Sabe o que acontece? Hoje tem muito crente que quando o diabo manifesta na igreja, ele sai correndo, não tem coragem mais de expulsar. Sabe por quê, querido? Está vivendo uma vida de pecado. Aleluia, meu irmão. A direita, a esquerda, no pastor da igreja. Mas quando o Deus permite algo assim acontecer, quando o diabo manifesta, ele é a primeira da porta da igreja. Ele nesse lugar. Aleluia. Corre pro banheiro, arruma o jeito de tomar água. E as irmãs que se virem. Dessa maneira, Pai. Maravilha, Jesus. Ai, Jesus. É a atitude de rei Saul, covarde, sem vergonha. Isso. Glória a Deus. É a atitude de covarde, sem vergonha, de quem não tem compromisso com Deus, de quem não tem vida com Deus, de quem não tem compromisso com a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque Deus não se alegra com covarde, não. É Deus. Ele vai vomitar. Pergunta para o seu irmão, tu é covarde ou tu é valente? Glória Aleluia! Louvado seja Deus! Glória a Deus Deus. aprende de Deus aqui nessa vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Sabe, amados, aí, queridos, não tinha um soldado capaz de enfrentar o gigante por nome de Golias, até que, aleluia, a notícia chega no ouvido de um jovem de 17 anos de idade que estava no pasto, aleluia. Quando ele chega na tua casa, eu acredito que ele pensava que ia comer, aleluia, aquela marmita recheada. O seu pai vai falar: não, leva a mão para os seus irmãos, que eles estão pelejando no meio da guerra. Sabe o que acontece? Quando chega até o palácio de Saul, aleluia, louvado seja Deus, ele fez uma roda de filisteus entre Israel, aleluia, e todos os israelitas escondidos, com medo de ir para a peleja, com medo de enfrentar, aleluia, Golias. Agora, queridos e amados irmãos, Davi se apresenta diante do covarde, aleluia, e diz: ei, pode deixar, porque esse filisteu não sabe com quem está vestindo, pode deixar, porque esse filisteu não sabe contra quem ele está brincando. Sabe que eu me entendo, querido, que você é escolhido de Deus, aleluia. Quando um gigante se levanta, quando alguém se levanta contra a tua vida, ele não tem noção contra quem ele está batalhando. Ele não está tocando em você, ele está tocando na menina dos olhos de Deus. A peleja não é minha, a peleja não é tua, mas a peleja é do Senhor. Aleluia, Jesus. Tá me tirando o pé Glória a Deus. Davi enfrenta o gigante, derrota ele. Papai querido. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que as mulheres de Saul começam a salmodiar a coragem do jovem Davi. Deixa Oh, ali, ó. glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. As próprias mulheres de Saul, entenda bem uma coisa aqui. Quem costuma te humilhar, se prepara, porque vai receber humilhação. Glória a Quem Deus. costuma te humilhar, desfazer de você, se prepara, porque quando Deus te levantar, aleluia, essas pessoas vão ser humilhadas, sabe por quê?
Saul foi humilhado pelas suas próprias mulheres, gritando por toda Jerusalém, fazendo menção do nome de Davi, dizendo: Davi matou, aleluia, 10.000, enquanto Saul matou somente 1.000, aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui nessa noite? Aleluia, que aquele que bate no peito e fala eu sou, e você ainda não é nada, Deus vai fazer descer nessa noite, vai te exaltar no meio dos valentes, aleluia. Louvado seja Deus no meio desta peleja, louvado seja o nome do Senhor. E vão passar a te enxergar com outros olhos, aonde você colocar a planta dos seus pés. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúl fica com ciúmes. Começa a perseguição contra a vida de Davi, e é assim mesmo. Quando Deus resolve levantar eu e você, sempre tem um crente que dá lugar para o diabo e se levanta contra mim e a tua vida. Acabou de aceitar Jesus e já vai pregar. Acabou de aceitar Jesus e já está profetizando. Aleluia. Acabou de descer nas arcas, está achando que é profeta. Ele vem da obra de Deus. É Deus que escolhe, é Deus que faz. Aleluia. Não interessa o que as pessoas pensam acerca da minha e da tua vida, mas o que importa é o que Deus nesta noite Ele está pensando a respeito de mim e de você. Você é profeta, você é escolhido, você é ungido, isso temos de Deus. Aqui nessa noite, eu quero você. Acabou pelo livro. Gosta de barulho, a muralha vai cair hoje, porque foi com barulho que Israel teve vitória. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Eu só me trago no mural e o povo não gosta de barulho. Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, Deus. Glórias a Deus. Começa a perseguição. E a arca do Senhor foi tomada. Jerusalém está sem a presença de Deus. Israel está sem a presença de Deus. Aleluia. Maravilha, Jesus. Quando Davi, aleluia, refugiado por conta de que Saul e todos os seus soldados estavam atrás dele para o matar, para arrancar sua cabeça. Aleluia. Davi, ele recebe a notícia de que Saul e Jonatas ele morrem. Daí começa uma grande revolução em Israel, porque ninguém mais está preocupado com o rei Davi. Ninguém está preocupado mais com Davi, que se refugiou, aleluia, das terras, aleluia, de Israel. Eles estavam preocupados em saber, aleluia, assim que o rei morreu, quem era o herdeiro da coroa dele. Aleluia. Assim que Saul morreu, assim que Jonatas morreu, eles estavam atrás, aleluia, daquele que recebia a coroa para se assentar na mesa do rei, para se assentar na cadeira do rei. Aleluia. Agora eu quero entrar na mensagem aqui com você nessa noite. Nós sabemos que no capítulo de número 4 e o versículo de número 4 de 2 Samuel, aleluia, a revolução estava tão grande que os israelitas estavam guerreando entre si. Nós também sabemos que os filisteus aproveitaram essa confusão tremenda, porque eles estavam disputando aquela cadeira, como os crentes hoje disputam a cadeira do círculo de oração, como disputa a cadeira do líder do jovem, como disputa a cadeira do pastor. Aleluia. O diabo ele acha, como os filisteus agiu, aproveitou a bagunça para acabar com os crentes que estavam ali em Israel. Agora, meus amados irmãos, enquanto eles não achavam o herdeiro daquela cadeira, nós vamos encontrar a honra do menino que tinha 5 anos de idade, aleluia, por nome de Mefibosete, toma ele nos braços, aleluia, e começa a correr no meio daquele conflito. Agora, nós bem sabemos que aquela mulher apavorada deixa aquela criança cair. Parece que eu vejo, aleluia, as pessoas pisoteando por cima de Mefibosete, aleluia, e as suas pernas sendo quebradas. Tem muita gente, querido, que está tentando pisar na minha tua vida. Tem gente aqui hoje e tem muita gente que vai quebrar tuas pernas, assim como quebraram as pernas de Mefibosete. Aleluia.
Lodebar, lugar de sofrimento, lugar de esquecimento, aleluia, lugar onde pessoas, aleluia, depressivas se refugiavam para tentar esquecer os problemas, as batalhas, as perseguições. Lodebar eu entendo como albergue, é lugar que ninguém quer ir, lugar que ninguém quer entrar para falar a palavra de Deus, para levar as boas novas. Aleluia. É verdade, Deus. Aleluia. Instituições aonde pessoas idosas, crianças estão em orfanato. Isso é Lodebar, porque ninguém quer ir lá visitar, ninguém quer dar um apoio. Ninguém quer incentivar, só esperando a morte. Quando Davi ele recebe a notícia, as novas de Saul e Jonatas, a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes e fica uma semana ali em pranto, chorando, se lamentando. Aleluia. E tem tanto crente que se alegra com a falta de irmão, com a aprovação. Deus, é dessa maneira, papai querido. Nós temos que aprender com Davi. Na desgraça do nosso irmão, nós temos que, aleluia, rasgar nossa veste, nosso coração, se compadecer da situação do irmão, da situação da minha irmã. Quando Davi, tomado pelo Espírito Santo de Deus, de tanto se humilhar na presença dele, aleluia, ele se levanta. Primeiramente, ele pede uma revelação ao Senhor. Eu acredito. Se existia alguém ainda da descendência de Saul que estivesse vivo, para que ele possa, para que ele pudesse prestar ação de graça. Pergunta para o seu irmão, faz quanto tempo você não faz uma ação de graça pela vida de alguém? Deus, é dessa maneira. Faz quanto tempo você não reúne os irmãos para tomar um café na casa do irmão? Faz tempo que você está vindo na prova. Glória a Deus, aleluia. Há quanto tempo você não combina um churrasco, irmão? Eu falei, irmão, nós podemos fazer um churrasco na tua casa mesmo? Eu falei, irmão, não tenho nada, só churrasqueiro dá para deixar que a carne e o banquete está lá. Aleluia, Jesus. Aleluia. É, Jesus. Tá difícil, papai. Mas é um culto lá, irmão, depois nós vamos tomar um café daquele. Deus. Faz quanto tempo? Jesus. E Davi, tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele pergunta se existia alguém da descendência de Saul. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Até que se levanta algum. Davi aqui. Aleluia. Diz, existe. Glórias a Deus. Aleluia. Existe alguém. Deus. Existe alguém. Oh, glória a Deus, aleluia. O rei pergunta quem é. Ele diz, olha, naquela confusão que o rei Saul queria arrancar a tua cabeça, para que ele não viesse perder o reinado depois que Deus o rejeitou. Aleluia. O senhor se lembra do teu amigo Jonas? Lembra do filhinho dele? 5 anos de idade. No meio daquela guerra, quebraram as pernas dele, está lá em Lodebar, esquecido. Meu Deus. Aleluia. Não sobrou ninguém na família. E eu vim aqui prestar serviço para o Senhor. Ah, é? Deus. Tem muita gente que quer ser visto aqui dentro. Deus, é dessa maneira. Tem muita gente que quer ser Consegue, visto aqui dentro. Mas o serviço que Deus quer ver eu e você prestar lá fora. Oh, glória a Deus, aleluia. Tem muito serviço lá fora para mim e para você. Nós estamos querendo aparecer aqui dentro. Nós estamos querendo brilhar aqui dentro. Enquanto tem serviço sobrando lá fora. Glória a Deus, é dessa maneira. Mas eu te digo nessa noite que a única estrela que brilha aqui dentro se chama Jesus. A única estrela que brilha aqui é Jesus de Nazaré. Porque eu e você temos que brilhar lá fora. Oh, aleluia, Deus. Oh, glória a Deus, aleluia.
Na ocasião já era um homem. Faz quanto tempo que alguém não lembra de você? Faz quanto tempo que você não lembra de alguém? Deus. Aleluia, Jesus. Faz quanto tempo que nós não lembramos de alguém? E a palavra do rei, ó, manda chamar depressa. Aleluia, Jesus. Vai buscar Mefibosete. Glória a Deus. Ziba, ele apronta tudo para ir até a cidade de Lodebar, casa de Maquilo. Quero que você preste atenção no que eu vou te dizer. Aleluia, Deus. Em Lodebar, nunca se viu uma Ferrari. Em Lodebar, nunca se viu um New Civic. Em Lodebar, nunca se viu uma limousine. Em Lodebar, nunca se viu uma carruagem real. Ou seja, o carro de um presidente, o carro de um deputado, Maravilha. aleluia, o carro de um governador. Nunca. A única carruagem real que entrava em Lodebar era de militares para buscar os miseráveis que ainda estavam condenados pelas transgressões passadas, porque eram condenados à morte. A única carruagem real que entrava era essa, da polícia militar. É como nós vemos hoje aí nas favelas, você não vê a Dilma. Nos valados você não vê a Dilma. Nas favelas você não vê pastor presidente. Nas favelas você não, nos valados você não vê pastor presidente. Por quê? Vai sujar o sapato. Vai ter poeira no carro. O pneu está com pretinho, vai sujar. Davi. Mas o rei mandou buscar em Lodebar. Eu não sei quem está vivendo em Lodebar nesta noite. Aleluia. Você não entendeu, você já vai entender. Você não entendeu, você já vai entender. Em Lodebar nunca entrou um carro real para honrar ninguém. E nessa noite, meu Deus está mandando uma carruagem real para te buscar na Lodebar e você está vivendo. Aleluia. Aleluia. Eu posso contemplar essa carruagem adentrando este lugar. Aleluia. Eu posso contemplar o barulho daquela carruagem adentrando aqui nesse lugar. As pisaduras do cavalo real buscando a carruagem aqui nesse lugar. Aleluia. Eu acredito que os moradores de Lodebar estavam tremendo de medo, com medo de mais uma condenação.
se apresenta. Pois não, oficial. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Aonde está Mefibosete? Aleluia. Está ali, no seu cantinho Oh, deprimido. glória a Deus, aleluia. Então dá licença que o negócio não é com aquele. O negócio é com Oh, glória a Mefibosete. Deus, aleluia. O negócio é contigo hoje, querido. O negócio de Deus é comigo e contigo aqui hoje. Aqui. Não adianta ninguém querer atender a porta, porque o palácio, a carruagem real, o rei mandou buscar você nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Siba, vem o Mefibosete tomado aos seus braços. Mefibosete não entende nada. Aleluia. Aleluia. Eu acredito que nesse momento a única coisa que restava para ele era orar, porque ele já conhecia a tradição de quando o carro real entrava em Lodebar, era sentença de morte. Aleluia, Deus. Quando eles chegam até o palácio, a igreja se move de pé. Glória a Deus, aleluia. Quando eles chegam até o palácio, todo mundo conhecia a tradição. Glória a Deus. Para receber um carro real quando chega no palácio, porque a presença de alguém real estava chegando. Ou um príncipe, ou uma princesa. Oh, glória a Deus. Olha para o seu irmão que está do seu lado agora. Se for mulher, você fala, tu é princesa de Jeová. Se for varão, você fala, tu é o príncipe que Jesus mandou buscar no mar. Tu é o príncipe, tu é a princesa que Deus mandou buscar no mar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E as pessoas que conheciam a tradição, quando abre-se a porta da carruagem, Ziba desce Oh, glória a Deus. com aquele coxo nos aleluia. braços, Santo, santo, duas santo filas, Deus. um de frente para o outro, assim como eu e a irmã está. Quando passava-se o primeiro passo, o primeiro já se dobrava. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quando passava o segundo passo, o segundo se dobrava. E assim até a entrada do palácio. Glória a Deus. Eu queria ligação da Glória a cara. Deus. Pastor André, não entendi ainda o que o senhor quis dizer. Aleluia. Os teus aniversários vão ter que se dobrar. Os teus aniversários vão ter que reconhecer. Aleluia. Que Deus é Deus na tua vida. Aleluia, Jesus. Teus aniversários. O milagre que Deus vai fazer. Vai ter que se dobrar. Porque você não é qualquer um. A presença é real. Você é príncipe. Você é princesa. Você é alguém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quando eles chegam diante do rei, o rei se apresenta e a mesma cerimônia acontece. Todos se dobram assim, como aquele coxo do dia que se dobrou diante do rei, em sinal de humilhação, sem entender nada. As pessoas reverenciando ele, e ele não entendendo nada. Aleluia. Aonde você passar, pessoas vão te reverenciar. Diga isso no seu nome. Aleluia, Deus. Aonde Deus te enviar, você vai ser reverenciado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Na presença do rei, Mefibosete estava tremendo, com
desespero que meu filho possui, porque também conhecia a sentença dos exilados condenados. Toca no Senhor e diz: não temas. Glória a Deus, aleluia. Não temas. Maravilha. Te chamei aqui hoje, porque diante de Deus eu vou usar de benignidade para todos. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Quantos anos você viveu em Lodebar? Meu Deus. Tantos anos. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Então a partir de agora, eu mandei te chamar, porque todas as terras do seu pai serão suas. Maravilha. Oh, glória a Deus. Todas as terras do seu avô Saul serão suas. Acredito que ele é impactado, tão no choque. O quê? Aleluia. É isso mesmo. Meu Deus. Para honrar a aliança que eu fiz com teu pai. Oh, maravilha. Oh, glória a Deus, aleluia. E tem outra coisa. Você não vai para a cidade que é sua, que eu estou te dando agora. Mas por que o Senhor está me dando, já vai tomar? Não. Porque a partir de hoje, se você for escravo do diabo nessa prova que você está vendo lá, Maravilha, Jesus. Ziba vai escolher os melhores servos e conservos deste palácio e vai tomar conta de tudo que é teu. Porque eu quero você todos os dias sentado à minha mesa, comendo pão junto comigo. Aleluia! Eu quero você todos os dias sentado à mesa. Aleluia! Porque todos os dias que lhe restam da tua vida, você vai comer pão sentado à minha mesa. Aleluia! Parece que eu vejo o seu servo de Davi preparando aquele banquete. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Parece que eu já posso contemplar a mesa sendo preparada para você aqui nessa noite. Eu não sei por que você não está glorificando a Deus. Eu não sei por que você não está exaltando o nome do Senhor. A mesa está posta. Pode se assentar. Porque eu venho te chamar como pão pelo rio nessa noite. Eu venho te chamar para participar do melhor. Receba a mesa preparada. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Vai tomar posse, guerreiro. Eu não sei o tamanho da tua prova. Eu não conheço o tamanho da tua luta. Louvado seja Deus, mas a palavra do Senhor para a tua vida nesta noite é Lodebar nunca mais. A partir de hoje, aleluia, tu vai participar do banquete que o meu Deus preparou para a tua vida aqui hoje. Aleluia. Pega na mão do teu irmão que está no teu lado aí. E toma posse que eu vou profetizar para a tua vida também. Aleluia. Escute isso. Eliseu profetizou quando o cerco se fechou em Samaria. Não tinha pão, uma cabeça de jumento, 80 pratas então valia. E muita fome naquela terra existia. Eliseu falou que no outro dia
assim era a profecia. Mas o capitão, duvidando da palavra do homem Deus, disse que o Senhor abra os céus. Isso não vai acontecer, Eliseu advertiu. Você vai ver com os teus olhos, mas não vai colher. Mas o nosso Deus é fiel e poderoso com os céus seus. Como uma nossa de quatro leprosos, o chão tremeu. E chegando no acampamento, estava abandonado. Tinha alimento para eu, porque aquele cerco já havia terminado. Mesmo que pareça que tudo já está perdido pra você, não importa a situação, você vai ver que amanhã vai renascer um novo dia. 24 horas foi o tempo que o profeta deu pro milagre acontecer. É o tempo que eu profetizo hoje pra você. E tu verás a mão de Deus estendida. E aqueles que zombaram e duvidaram da promessa do Senhor, com outros olhos te verão mais do que vencedor. Irão saber que há um Deus na sua vida. Nessa noite, a mesa foi preparada. Muitos não acreditaram, não deram crédito naquilo que Deus ia fazer e realizar na tua vida. Mas a última palavra é do Senhor. E eu profetizo que você vai se assentar na mesa e compartilhar o teu milagre. Aleluia. Mesmo que pareça que tudo já está perdido pra você, não importa a situação, você vai ver. E amanhã vai renascer um novo dia. 24 horas foi o tempo que o profeta deu pro milagre acontecer. É o tempo que profetizamos hoje pra você. E tu verás as mãos de Deus estendidas. E aqueles que zombaram e duvidaram da promessa do Senhor, com os olhos te verão mais do que vencedor. E saberão que há um Deus na sua vida. Oh, aleluia. Toma posse, amado, do teu milagre nessa noite. Toma posse, porque o Rei te chamou nessa noite para se assentar na mesa dele, para te devolver tudo, o teu sonho, o teu plano, o teu projeto. Aleluia. Toma posse do teu milagre, as palmas louvam ao Senhor nessa noite. Aleluia.